microscopia diretamente nas vilosidades intestinal. E isso aqui, de certa forma, ela acaba causando um certo dificuldade na absorção de nutrientes. Então, com o tempo, esse paciente ele vai começar a manifestar um quadro que é uma síndrome de má absorção, certo? Ele não vai absorver de forma adequada diretamente os nutrientes, certo? Então, ele começa a ter quadro de diarreia, perca de peso, justamente por isso que ele começa a ter um quadro de artralgia, e justamente isso se deve à característica desse micro-organismo. Aqui, normalmente, não é a tinção de Gram, mas sim a biópsia que muitas vezes chega ao quê? Ao diagnóstico, certo? Isso é importante se recordar também, certo? Nesse mesmo material, quando a gente conversou, a gente falou um pouquinho de sífilis também. A sífilis, se recordam da sífilis, que a sífilis ela tem um micro-organismo que se chama treponema pálido. E aqui é uma espiroqueta, não se cora com tinção de Gram. Aqui para diagnóstico utiliza principalmente a microscopia de forma eletrônica, de fundo escuro, certo? Para observar esse micro-organismo. E ela se divide diretamente em fases que a gente fala que é diretamente o quê? A forma de transmissão é por relação sexual. E aqui a gente fala em sífilis primária, secundária e terciária. Primária, normalmente o paciente tende a manifestar o quê? Manchas, né? São máculas papulosas que podem acontecer principalmente na palma da mão e na planta dos pés, tronco também, que desaparece aí no decorrer de 2 a 10 semanas e passa-se para a fase secundária, que é a fase da sífilis secundária é quando o paciente ele já chega com um quadro ele já manifesta diretamente um quadro, é, fugiu agora da minha memória, é, aonde ele manifesta normalmente perdão, volta tudo. Volta tudo. Volta. Sífilis primária. Volta que eu me confundi com a secundária. Vamos voltando. Volta, esquece tudo de sífilis até aí. Volta de novo. Não tem como apagar essa parte, mas volta aqui. Na sífilis primária, o paciente ele tem uma úlcera. É uma úlcera. Qual que é a característica dessa úlcera? Normalmente ela é única, indolor, e normalmente o borde dessa úlcera é regular, a base é limpa e normalmente ela não supura, não tem pus. Essa é a sífilis primária, certo? Sífilis primária, certo? Que aí desaparece de 2 a 10 semanas. Isso tá bem. A secundária é as manchas, as máculas papulosas que surgem na mão, na planta diretamente dos pés e na palma da mão, e também pode aparecer no tronco. Essa é a fase secundária, que pode aparecer os condilomas também, que são ulcerações que podem surgir a nível retal e também a nível oral também. E a sífilis terciária ela surge depois de 1 a 10 anos, que é diretamente as lesões gomosas, com formação de goma, com destruição tecidual. Isso daí já seria o que a gente fala o quê? A sífilis de forma terciária, quando tem afetação, pode ser cardíaca, pode ser de mucosa, pode ser de tecido, de pele, pode ser ósseo, aí já tem uma destruição, certo? Essa parte é importantíssimo se recordar. Lectospirose. A gente também falou na mesma linha das espiroquetas, a gente tem a lectospirose, que é causada pela Lectospira interrogans, e a lectospirose ela costuma se classificar diretamente em 2 fases. Uma fase que a gente fala que acontece diretamente o quê? Septicêmica, que é quando o micro-organismo se encontra na circulação, certo? Que é quando ele está na circulação, quando ele se encontra no sangue, que nessa fase normalmente o paciente tem febre alta, o paciente ele tem um quadro de mialgia, principalmente dor na panturrilha, que o paciente tem, pode ter cefaleia, a conjuntiva pode aparecer muito irritada, avermelhada. Nessa fase aí, normalmente trata o paciente de forma leve, o fármaco que utiliza normalmente é doxiciclina. Depois ela pode passar para a fase que a gente fala o quê? Que é a fase imunológica, que é quando a lectospirose ela sai da circulação
e vai para os órgãos e começa principalmente a parasitar o fígado e o rim. Nessa fase aí, quando ela começa a parasitar, ela pode causar no paciente o que a gente fala enfermidade ou síndrome de Well, que o paciente ele manifesta um quadro normalmente de icterícia, insuficiência renal e hemorragia. Icterícia, insuficiência renal aguda e normalmente um quadro de hemorragia. Isso é o que acontece normalmente com os nossos pacientes quando eles chegam a ter um quadro de por lectospirose, certo? Qual é a forma de contágio? Principalmente aqui a gente relaciona que é um micro-organismo que faz parte diretamente da microbiota dos ratinhos, certo? Normalmente ele é encontrado onde? Na urina. Então tem muita relação com locais onde o paciente acabou diretamente entrando em contato com inundações ou com poça de água ou locais fechados onde tem água, não sei, alguma poça principalmente ou através de mucosa. Como eu dei exemplo na sala de aula, o refrigerante não lavou, a cerveja não lavou a latinha, e em contato direto com a mucosa também pode chegar a um quadro de lectospirose, certo? Linfogranuloma venéreo, a gente comentou disso na última aula também. Linfogranuloma venéreo, ele é causado pela Chlamydia trachomatis, principalmente pelo sorotipo L1 e L3 principalmente, certo? E aqui, linfogranuloma venéreo, a gente tem que se recordar que o tratamento aqui é considerado uma doença sexualmente transmissível. O tratamento de escolha aqui é a doxiciclina, também, para a gente tratar clamídia, é a doxiciclina, o fármaco de escolha. E aqui a gente precisa se recordar, principalmente, que como o próprio nome fala, o paciente aqui ele pode ter algumas fases diretamente também. A primeira fase que o paciente pode ter é uma fase o que vesicular e ulcerativa que cicatriza, e a fase secundária já é o que quando tem afetação de linfonódulos. Já afeta diretamente a linfa, e isso que forma o que aqueles botões que a gente observa próximo à inguinal do paciente, naquela imagem, no slide, quando vocês abrirem, vocês vão olhar. E na fase terciária, já é uma fase de complicações, onde o paciente pode ter uma estenose, pode chegar até mesmo a um quadro de elefantíase peniana por obstrução diretamente do conduto do quê? Linfático, certo? Bacilo anthrax, se recordando aí do bacilo anthrax, ele foi lá no capítulo 11, que a gente comentou um pouquinho, que o bacilo anthrax, normalmente, existem várias formas que a pessoa pode entrar em contato. Lembrando que é um bacilo, a forma dele é o quê? Esporulado, ele possui esporo, e ele é o quê? Um gram positivo. Nesse caso, lembrando do bacilo anthrax, o paciente pode ter afetação tanto em pele, como pode ter em afetação de fluido. A mais comum é a de pele, e uma das mais graves seria o quê? A que a gente fala respiratória, certo? Pulmonar. Essa fase pulmonar, normalmente o paciente chega a ir a óbito, porque é difícil o diagnóstico, porque normalmente o paciente, quando ele chega a ter um quadro de bacilo anthrax por inalação, os sintomas do paciente normalmente são sintomas muito inespecíficos, são sintomas gripais. Normalmente o paciente pode ter febre baixa, mal-estar, tosse. Então, na clínica, o médico pensa que é um quadro gripal e não se atém muito e diretamente pode ser um quadro onde a gente observa uma situação diretamente por bacilo anthrax. E o tratamento de escolha para bacilo anthrax é ciprofloxacino, principalmente, certo? Bacillus cereus é outro que a gente tem aí, outra bactéria esporulada, que está ali na mesma família, certo? Bacillus cereus, ele está relacionado a causar principalmente quadros de intoxicação alimentar, principalmente relacionado com arroz frito, certo? O famoso arroz que a gente faz e deixa fora da geladeira. E aí o paciente pode chegar a ter um quadro diarreico ou emético diretamente, mas bacilos sérios também ele está envolvido também em causar quadros o quê? Oftálmicos, principalmente endoftalmites, certo?
principalmente depois que o paciente sofreu algum tipo de trauma, normalmente, aí pode ter contato, ali pode ter bacilos sérios e ele causar endoftalmites no paciente, certo? Dentro ali também, próximo a esse capítulo, a gente teve o quê? Os clostrídeos também, 4 clostrídeos. Tem alguns que são muito importantes, principalmente Clostridium tetani. Tetânia aí a gente já tem uma bactéria que seria o quê? Uma bactéria que forma também o quê? Que ela tem característica de formar esporo, certo? Que ela tem característica de formar esporo. E uma das características que a gente observa ali do Clostridium tetani, quando a gente fala do Clostridium tetani em particular, que ela forma esporo, é um gram positivo, certo? É que o Clostridium tetani ele libera diretamente uma toxina, que se chama um gram positivo, toxina, exotoxina, a tetanoespasmina, certo? Que essa tetanoespasmina ela afeta o sistema nervoso central e causa bloqueio e liberação de alguns neurotransmissores inibitores, que é o GABA e a glicina. E aí pode causar no paciente um tipo de paralisia, certo? Onde gera uma paralisia que a gente fala espástica, que é rígida, onde normalmente o paciente ele tem ausência diretamente de contração muscular. Ou seja, o músculo não vem a se contrair, ele fica totalmente o quê? Fica totalmente o quê? Contraído, certo? Não se relaxa, certo? Outro que a gente tem ali próximo é o Clostridium. Ah, como que a pessoa tem contato? Como que a pessoa pode entrar em contato com a toxina, ou seja, com tétano? Através do solo, é uma bactéria mundial, certo? Principalmente através do solo. Então, por isso que eu falei que qualquer pessoa que leva mordida de cachorro, ou fura o pé, ou faz algum corte diretamente, tem que verificar o quê? A vacina dela antitetânica. Isso é importantíssimo. Outro Clostridium que a gente tem aí é o Clostridium perfringens. Ele também é um gram positivo, anaeróbico, também é formador de esporos. Essa é uma característica desse microorganismo também, certo? E ele não só está envolvido em causar quadros o quê? É, quadros onde ele vem afetando principalmente pele, mas ele também causa afetação de quadros digestivos também, pode causar também necrose. E o que a gente precisa se recordar, principalmente, que ele vem causando a famosa gangrena, o quê? Gaseosa. Ele fermenta muito bem carboidratos, por isso que as lesões onde surgem Clostridium perfringens, normalmente elas são lesões onde se formam o quê? Ampolhas, né? E essas ampolhas normalmente elas estão o quê? Cheias de gás. Foi como eu falei para vocês, você vai apertar o paciente, ele tá o quê? Parecendo um plástico bolha, certo? Isso é uma característica. E são secreções, eles soltam a secreção também muito fétida. Lembrando que é um gram positivo anaeróbico formador de esporo. Já o Clostridium difficile, ele está relacionado principalmente ao quê? Com o uso prolongado de antibióticos, principalmente com clindamicina, certo? E o Clostridium difficile, ou seja, o antibiótico elimina a flora, acaba eliminando diretamente toda a flora intestinal, elimina diretamente toda a flora intestinal do paciente e acaba que Clostridium difficile prevalece. Acaba liberando toxina A e toxina B, são os dois principais tipos de toxina. A é uma enterotoxina e a B é uma citotoxina. E elas são as principais responsáveis em causar o que a gente fala colite pseudomembranosa, certo? Que normalmente causa dano nas células, inflamação, aumento da permeabilidade intestinal, que leva o paciente a um quadro de diarreia, normalmente, onde o paciente manifesta um quadro de diarreia. E além do paciente manifestar um quadro de diarreia, quadro onde o paciente tem diarreia principalmente, o paciente pode ter febre também, certo? E isso normalmente acontece ao uso prolongado de antibióticos. Ali próximo desse capítulo 11 também a gente falou de Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, a diferença é que ela não é esporulada, certo? Aqui é um gram positivo, um bacilo curto, normalmente. Tem boa motilidade aí a uma temperatura de 25 graus. Isso é uma característica de Listeria monocytogenes, que precisa se recordar.
E a Listeria monocytogenes, ela está muito envolvida ao consumo, principalmente, o quê? De alimentos não, de certa forma, alimentos não processados, leite não pasteurizado,